Abram suas Bíblias no texto, hora feita a proposta, e de acordo com o Espírito Santo for conduzindo, a gente vai colocando aquilo que Deus trouxe nos nossos corações. A irmã Janete, a minha esposa, já foi apresentada, é a companheira de jornada. Nós pastoreamos 15 anos em Açu, e depois de 15 anos, quando eu disse eu vou descansar, Deus trouxe a gente para Mutuípe. Se os irmãos não sabem, eu sou pai de 3 filhos. O nosso mais velho fez 23 anos, dia 21 de outubro. Já temos uma netinha de 4 aninhos. São 3 filhos. Então eu quero agradecer a Deus pela nossa família. Eu não sou tão velho não, viu, irmãos? Mas é porque nós casamos jovem, novinho, e a vida nos apertou um pouco. Amém? Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 3, versículo 21, que é o texto de proposta. E depois eu quero ler outro texto em Atos, para nós fazermos uma ponte com as duas leituras. Amém, irmãos? Efésios capítulo de número 3, versículo 21. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Essa carta de Paulo aos Efésios, irmãos, é uma carta muito profunda e trata, pastor, especialmente da vida da igreja. Não se trata de nenhum problema individual. Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ficou durante 3 anos ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, exatamente onde estavam esses irmãos, essa igreja. E quando Paulo endereça a carta a essa igreja, é curioso, porque ele estava preso, segundo alguns estudiosos. E é importante dizer que o papel maior dessa carta em Efésios é trazer o sentido da plenitude do Deus em Cristo manifestado na igreja. Eu sempre que ouço, pastores, igreja, alguém falar da igreja, eu olho assim e até ouço por educação. Quando alguém tenta falar, vou perseguir a igreja, vai acontecer isso com a igreja vai passar por isso, eu fico curioso, educado até em ouvir, mas coçando a língua para dizer às pessoas que a igreja sempre existiu na presciência de Deus. A primeira profecia do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, pastor aqui recitou, pastor Davi, ali há Deus fraseando, mas a igreja existiu em todos os tempos. Quando alguém tenta falar da igreja, que eu tenho a oportunidade de me aproximar, e que é um cristão, eu bato no ombro e disse, meu irmão, você está preocupado com algo que tem um dono. A igreja tem um dono. E o tema proposto nessa noite é igreja militante. Igreja militante não é ativista. Ela não precisa lutar para estar em algum lugar, porque a Bíblia diz que na plenitude a igreja está sentada com Cristo acima das potestades e principados. Essa semana, irmãos, com esse mundo político aí muito polarizado, eu não quero me ater a essa coisa, mas alguém me procurou e disse, pastor Roberto, estamos muito preocupados. Como será a vida da igreja? A vida da igreja, ela sempre militou.
ela sempre caminhou. Desde a igreja do Velho Testamento, Deus a conduziu. E homens foram levantados, famílias foram despertadas, e a igreja sempre andou. Quando o apóstolo Paulo diz que a questão da manifestação da glória em Cristo, na igreja, Paulo está falando que Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. E ela não anda sem o cabeça. Todas as vezes que alguém diz que é cristão, que é a igreja, e que comete atos contrários à palavra, pode ter certeza que é um corpo andando sem o cabeça. A cabeça é quem conduz o corpo, é quem comanda, é quem dirige. Então aconteça o que acontecer, levantam governos, fala o que quiser falar. E alguém me disse, pastor, e se aprovar as leis? Eu disse, não tem problema. Pode aprovar o que quiser, irmãos. Grupos irão se levantar, podem aprovar as leis que quiserem aprovar. A igreja militante vai continuar marchando, porque ela tem um dono. E quando nós falamos de igreja, o termo igreja de eclésia é tirados para fora. Nós estamos nesse mundo. Trabalhamos, comemos, criamos, construímos, sonhamos, mas nós não somos daqui. O tirados para fora não é só o sentido literal, mas é o simbólico, irmãos, de que nós estamos aqui, mas espiritualmente a igreja está sentada com Cristo. E Cristo jamais será vencido. E aí o irmão me disse, pastores, mas pastor, se aprovarem tal lei, e o aborto, e tantas outras coisas, eu disse, meu irmão, descanse. A igreja milita porque tem um dono. E ela não milita à toa, porque ela não milita às cegas. A igreja é um corpo onde Jesus é o cabeça. E ela caminha, ela marcha, porque o cabeça é invencível. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E ele é a razão de nós marcharmos. É Cristo. Olhando para a história, a igreja apostólica do primeiro século, ela nasceu historicamente em Atos, mas já existia na plenitude de Deus. E foi exatamente as palavras do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus disse, sob a tua confissão, eu edifico, eu planto, eu construo. Deus, irmãos, Cristo, ele não constrói muros sem que o alicerce seja dele. Quem construiu a igreja, quem proclamou a igreja foi Cristo. Mas em Atos dos Apóstolos, há uma inauguração pública desta igreja. A partir dali ela não parou. A igreja apostólica, irmãos, aquela dos primeiros dias, a partir do ano 30, Jesus edifica. O Império Romano se levanta contra a igreja. O Império de Roma tenta parar, impedir esse nascimento, esses dias dos primeiros anos da igreja. Mas a igreja foi avivada, a igreja foi abraçada pelo poder do Espírito. E Jesus disse, olha, sobre vocês descerá o Espírito Santo. Para quê? Para ser minhas testemunhas, a começar por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ela não parou. A igreja passa o segundo período, o período imperial. Nesse período, o governo da igreja é perseguido pelo governo de Roma. E foi um momento em que a igreja recebeu apoio do Estado.
E o Estado disse assim: nós romanos não podemos vencer os bárbaros, mas esse povo tem algo diferente que nossas espadas e escudo não têm. Roma se alinha à igreja. E a igreja, alguém olhava e dizia assim: cadê aquele povo que cresceu, que multiplicou, se alinhou ao Estado? A igreja desceu o declínio espiritual. Ela começou a perder os valores. E o que é que o dono da igreja fez? Ele prepara agora os bárbaros do Ocidente. Entra, vence o Império de Roma, tira a liberdade da igreja. E é exatamente aí, quando a igreja é tirada a liberdade, que ela se levanta para pregar o evangelho aos pagãos bárbaros, e a igreja volta a crescer de uma forma extraordinária. Quando alguém disse para mim: pastor, se o Senado e a Câmara, os governos se levantar e assinarem decreto para fechar a igreja, para perseguir a igreja, eu não me incomodo com isso não. Porque os momentos de perseguição foram os momentos de mais crescimento da igreja. Foi onde a igreja provou da plenitude de Deus. E aí a igreja continua avançando. E agora vem o tempo da igreja, no tempo da reforma. Nesse terceiro estágio, 1648, a igreja entra num período onde alguns cristãos, alguns grupos, estavam se perdendo, porque novamente o modelo de cristianismo católico, apostólico, romano, começa a trazer uma nuvem negra sobre os valores. Roma começa a construir o útero papado. Ninguém compra nem vende sem passar em Constantinopla e Antioquia. Se vai conhecer Deus, só tinha 2 lugares: Jerusalém ou Roma. Nesse período, irmãos, Deus levanta alguns homens da história. John Hus, falha a memória, um presbiteriano. Disseram a ele: você vai ter que negar esse Cristo. Amarrou na fogueira e disse: negue, senão vamos atear fogo. O nome Hus quer dizer ganso. Ele disse: pode me queimarem, não tem problema. Daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne. O nome Lutero quer dizer cisne. 100 anos se passaram e disseram: freamos a igreja. Vamos vender pedaço do céu, vamos comprar os senhores feudais, quando parecia que os valores se perdeu de novo. Deus levanta um homem, um monge, recém-formado. E ele é movido pelo poder da palavra em 31 de outubro de 1517. E nas portas da catedral ele fixou as 95 teses. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A igreja jamais se perderá. Sempre Deus a levantará, porque a sua milita na terra não para. Passou-se a reforma, passou-se esses momentos, nós estamos vivendo hoje o período da igreja moderna. Houve a reforma, a igreja expandiu, valores aconteceu, Deus começa a impactar o mundo, a Inglaterra, a Europa, a América do Norte, os puritanos, wesleyanos, nacionalistas, Deus começa a levantar missionários, o mundo começa a crescer, a igreja começa a expandir de novo.
E ela está vivendo agora outro momento. Queria que você dissesse para o irmão que está ao seu lado com muito carinho. Diga assim para ele: a você, diga para o irmão que está ao seu lado aí, a você, Deus colocou um propósito pelo qual o mundo verá o Cristo que há na sua vida. Dizia o pastor Davi há pouco, a igreja atual está vivendo as piores de todas as crises de antes. Porque agora não falta liberdade. Liberdade tem. Nós estamos chegando à casa de 26% da população brasileira, dos 218 milhões, 26% é cristão. A igreja cresceu horizontalmente, mas tem perdido muito verticalmente. Porque em alguns lugares ser cristão é social. Vida cristã, irmão, não se resume em colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja no dia de culto. Vida cristã é estilo de vida. A igreja militante, ela não se resume porque não é parede, é pessoas. Deus lhe chamou para ser sal e luz. A igreja militante, ela é sal da terra, ela é luz do mundo. Estava pregando em Itaberaba, o pastor amigo disse para mim assim: pastor Robério, eu estou preocupado. Muito preocupado. E eu disse: por quê, pastor? Estou preocupado, pastor. Você viu na televisão o que aconteceu com aquele cidadão famoso que disse que é pastor? Você viu a prisão daquele outro na televisão que disse que também era pastor? Você viu aquele outro dizendo que era liderança e foi abusado? Pastor, na verdade, a nossa missão de ser pastor, tenho vergonha de chegar no lugar e dizer que eu sou pastor, porque nossa moral está assim. Eu digo: não está assim não. Aí ele olhou para mim e disse assim: a moral da igreja está assim. Eu digo: não está não. Porque em Efésios, no capítulo 5, Paulo vai dizer, palavra de Jesus. Jesus morreu pela igreja para torná-la imaculada, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa. Aconteça o que acontecer no meio e fora da igreja, ela continuará sendo a noiva do Cordeiro. Jesus morreu por ela, a comprou na cruz e ela vai continuar marchando. Agora, irmãos, igreja militante, ela passa por dois níveis. O primeiro nível é que igreja militante não é igreja universal. Estou falando daquela que tem a placa universal não, viu? Estou falando toda a igreja na face da terra. Tem muita gente dizendo aí que é igreja. Suas vidas nunca mudaram. Seus atos nunca mudaram. Suas atitudes são as mesmas antes de conhecer ao Senhor. Não estou falando, não foi essa que Jesus morreu. O termo eclésia nos dá ainda um entendimento de um grupo e assembleia de pessoas reunidas. Também não foi por essa que Jesus morreu. Mas aquela que está no meio da universal, no meio dos grupos de Assembleia dos Santos, porque nas Assembleias dos Santos muda-se as leis, muda-se a cultura. Estou falando da terceira igreja. A igreja invisível, mas militante. Aquela que não se conhece pela placa do carro. Aquela que não é conhecida apenas pela roupa que veste, pela Bíblia debaixo do braço, mas aquela que o céu conhece
o diabo conhece e o mundo também. A igreja militante é a igreja invisível, conforme a palavra em Efésios, capítulo 5, 27 a 28, que diz que Jesus amou essa igreja, morreu por ela, para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. A igreja, grupo, irmãos, muitos durante a perseguição morreram. Alguns por amor ao Senhor, outros porque negaram a fé. A igreja militante não é as paredes, porque nos primeiros séculos foram queimadas vilas e casas. A igreja militante é aqueles que têm suas vidas marcadas pelo sangue de Jesus e lavaram suas vestes na santidade da presença de Deus. E quando eu volto para o livro de Atos, eu entendo que a igreja militante, ela tem características. Existem pessoas aí, falando como crente, pastor. Se vestindo como crente, pastor Leval. E até com broche com o nome pastor. Outros acham que é pouco, bota bispo. Outros acham que é pouco, daqui a pouco teremos Papa Rei. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas humanas, pecadoras como eu, falhas, mas que são marcadas verdadeiramente por Jesus. Não basta só parecer crente, você precisa ser. Não basta só botar a estampa, eu sou a igreja, você precisa agir como essa igreja. E Atos capítulo 2, versículo 42 é a característica para encerrar a mensagem de hoje e você fazer reflexão aqui em casa. Será que eu sou a igreja militante? Já entendi que não é as quatro paredes. Aqui é broco, tijolo e cimento. Deus habita aqui porque a igreja a qual ele habita está aqui dentro. A igreja somos nós. Observe, irmãos, em Atos capítulo 17, diz que essa igreja levaram preso a Gerson, outros chamam Jasson, e disseram, vamos prender esses homens. Porque eles vieram daí, de Tessalônica, passaram por Filipos, estão perturbando o povo. E alguém disse, o que é que eles estão fazendo? Estão trazendo alvoroço. Escute o que eu vou dizer a você aqui. Pastorei Açu 15 anos e eu sempre disse uma frase. Eu tenho preocupação quando o mundo gosta demais da igreja. Porque o evangelho não é cócegas. Evangelho é embate. João pregou o evangelho da forma mais amorosa, pastores. Pode ter fruto, digo, de arrependimento? Evangelho, irmãos, é quando somos provocados para conhecer quem realmente somos. O evangelho, irmãos, que nós precisamos ouvir é o evangelho da igreja militante em que as pessoas são confrontadas pelo poder de Deus. Lá em Açu, Janete lembra disso, uma senhora terminou o culto, ela foi embora, depois voltou no outro culto, disse, pastor Roberto, eu gostei muito aqui da Batista El Shaddai. Foi mesmo? Foi. Eu amei essa igreja. Sabe por que eu amei? Porque essa igreja é light. Light. Aí eu cocei a cabeça, quer dizer, não entendi. Por que é light? Não, porque Batista só sabe, né? Pode tudo. Eu disse, quem disse a senhora? Se você quer andar com Deus, a primeira proposta é perder e não ganhar. A igreja militante, ela não é ativista. Ela é militante.
Porque os valores já foi conquistado no Calvário. Ela precisa manter os valores. Ela precisa manter a postura. Ela precisa seguir. Jesus continua o mesmo, irmão. Ele salva, ele liberta, ele cura. Ele é o mesmo. A igreja militante caminha de acordo com os valores do cabeça. Olha que coisa. Atos 17. Esses homens estão alvoroçando, ou seja, colocando o mundo de cabeça para baixo. Quando é que a igreja vai fazer isso? Quando? O mundo está gostando da igreja demais, irmãos. Tem crente em todas as esferas. Alguém disse para mim assim, pastor, a igreja cresceu. Tem crente em todas as esferas. Desculpe, irmãos. Tem crente ali, na Câmara, não sei aonde, não sei aonde. Eu disse, não me preocupe com isso, não. A igreja tem o seu lugar. A garantia da igreja não é o Senado e a Câmara. A garantia da igreja é a plenitude de Cristo nela. O dia que a igreja continuar militando, ela vai confrontar o mundo, porque os valores do mundo é um, da igreja é outro. Jesus chamou o discípulo, pastor, e disse assim, Olivar, Davi, Robério, tenho notícia para dar a vocês. O mundo vai gostar de vocês e abraçar. Não. O mundo vai vos odiar. Porque odiou primeiro a mim. Irmãos, nós temos uma missão para ser cumprida nesta terra. A Bíblia diz que a característica dessa igreja está em Atos capítulo 2, versículo 42. Perseveraram na doutrina. Quando a gente faz o parâmetro dessa igreja do Velho Testamento, não precisamos voltar a ela, mas olhar suas características. Vemos que em Atos capítulo 1, versículo 15 a 20, eram 120. Atos capítulo 2, versículo 41, era 3.000. Atos capítulo 4, versículo 4, era 5.000. Atos capítulo 2, versículo 47, cresceram. Atos capítulo 8, era multidão que não podia contar. Quem acrescenta pessoas na igreja é o próprio Espírito. Porque a ferramenta da igreja é a palavra. Outro dia eu pregava em uma cidade e dizia, irmãos, a igreja precisa voltar ao avivamento. Não avivamento de barulho, não avivamento de zoada, mas o avivamento da palavra. Olhamos para o livro de Atos, irmãos, e vemos que em apenas 50 anos, a igreja primitiva tinha quase 500.000 de cristãos. Uns dizem que em 70 anos, o mundo inteiro da época da igreja já ouviu falar de Jesus. Cresceu, incomodou o Império Romano, incomodou o exército inimigo, venceu os bárbaros, venceu as lutas, venceu a perseguição. Porque essa igreja crescia. O que é que ela tinha? Eles não tinham televisão. Não tinha nada de comunicação que nós temos. Mas eles cresceram. Porque não militava com a carne, irmãos. Sabe por que nada vai parar a igreja? Quando ela viver o sentido do evangelho. E o sentido de Cristo é essa igreja que vive a primeira característica. Doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? É o fundamento. É como se esse púlpito aqui fosse o fundamento do que os apóstolos falavam do Senhor e na ponta desse fundamento, Cristo.
Ele é a pedra de esquina. A vida dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, era como aqui esse altar. E na ponta desse fundamento está Cristo. Como guia, como Senhor, como norte, como aquele que alimenta o fundamento da palavra que é a igreja. Porque a igreja militante tem que ter a característica da palavra. Porque não precisamos usar outros métodos. Já temos tudo que a gente precisa, a palavra. Ela cura, ela transforma, ela dá vida. Cheguei em Itaberaba, um cidadão disse, pastor Robério, eu tenho um projeto para levar para a sua igreja em Açu. E a sua igreja vai crescer, pastor, vai crescer. Olha, pastor, o tempo vai ficar pequeno. E eu ainda vou lhe dar a garantia. Eu dou 6 meses para a sua igreja dobrar. Eu digo, dobrar o quê, meu irmão? O número de gente. Pastor gosta de igreja grande, irmão? Se é sincero. Pastor gosta de igreja cheia? Claro. Cheia. Vou reformular. Pastor gosta de igreja cheia? Gosta? Fica até alegre, né? Quando tem um pico de gente, a gente fica como? Vamos adorar. Eu disse, qual é o projeto, irmão? É um projeto que eu trouxe de Alagoinhas. Da igreja de Alagoinha. Tem alguém aqui da igreja de Alagoinha? Não, né? Pastor, a gente vai mudar o teto, vai ficar tudo preto, vai ficar assim, vai ficar assim. Sabe por quê? Porque a sociedade mudou. Pastor, os jovens mudaram. Olha, pastor, a linguagem do jovem agora, nós estamos na geração fast food. É quase isso aí, não é? Acertei o nome? Fast food. Geração micro-onda. Geração micro-onda. Em todas as áreas. Isso é um problemão para os pastores, viu? Na hora de namorar, ninguém procura o pastor. Na hora de se agarrar no canto, ninguém procura o pastor. Só às vezes que a barriga enche, aí procura. O problema já foi feito. Vamos deixar esse negócio para outro dia. Eu disse, como é, meu irmão? Vai ficar o teto preto, umas luzes coloridas. Isso, agora, pastor, o senhor também tem que... Eu digo, eu tenho que o quê, varão? O senhor tem que também entrar na onda. Eu disse, meu irmão, senta aqui. Salmo 119. Salva a memória, versículo 19 é o 9 que diz: como purificará o mancebo seu coração? Não é observando luzes, não é cor preta, não é inventar forró gospel, não é inventar balada gospel, não. Quem vai purificar o coração do mancebo é observando a tua lei. O instrumento da igreja é a palavra, o instrumento da igreja é a Bíblia. Por isso que essa igreja crescia. Em 50 anos, irmão, em 60 anos abraçou o mundo. Nós estamos no século 21. E tem muitos países que não ouviu falar de Jesus ainda. O que é que está faltando para a igreja? O que é que está faltando para a igreja? Segundo, doutrina dos apóstolos. Segunda característica. Eles não tinham rede social. Eles não tinham televisão, os pregadores andavam de cima de animais, eles não tinham doutores, nem tinha lá uma escola de teologia. Se tivesse era bom. Mas eles cresciam. O que é que eles tinham que a gente não tem? Eles tinham a palavra como base. E nós temos. Segunda característica, comunhão. Pastor Olival, o senhor mora em Jiquié, eu moro em Mutuípe. Às vezes eu estou perto da pessoa, morando na mesma casa e não tenho comunhão. Os senhores moram aqui em Jiquié, eu estou em Mutuípe e mesmo longe eu tenho comunhão. Comunhão é diferente de afinidade. Um dia um irmão disse para mim, pastor, tem fulano que o cara não é crente, sabe? Mas é uma pessoa tão boa. Olha, pastor, eu acho que eu tenho comunhão. Eu digo, não, irmão, o senhor tem afinidade.
Comunhão é eu poder sentir a presença de Deus na vida do outro. Eles eram tão íntimos, eram tão ligados, eram tão unidos, que a comunhão fazia com que a igreja crescia. Quando eu estou em comunhão, eu tenho acordo. Quando eu estou em comunhão, eu quero investir na obra. Quando eu ando em comunhão, eu vejo a necessidade do pastor, eu vejo a necessidade dos obreiros, eu vejo a necessidade da igreja, eu vejo a necessidade dos irmãos, e por isso que ninguém tinha falta. Comunhão, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Aleluia! E esta comunhão era a marca daquela igreja. Terceiro, doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão, partir do pão. Eles tinham sabor em servir. Eles não só cuidavam das suas coisas, mas cuidavam das coisas do reino. Eles não só arrumavam suas casas, mas tinham preocupação da casa do outro. Por isso crescia. Muitas vezes, os primeiros dias, primeiros anos, o culto era feito de casa em casa. E esse partir do pão, irmão, é o dividir. Não é só dividir o pão, literal, o dinheiro, não. É a preocupação, é a importância que o outro tem na minha vida. Sempre eu ouço pessoas dizer, pastor, eu passei ali e eu vi o irmão fulano e tem 3 meses que não veio no culto. Eu digo, o irmão chamou para vir? Não, deixei para o senhor chamar. Diga, é mesmo? É, tá bom, vou chamar. Pastor, irmã fulana, trabalha na mesma loja que eu. É meu irmão, é. E está passando uma prova, eu não quis nem me envolver para não me envolver com problema. Eu digo, orar para você é problema? Irmão, está fraco, irmão? Divida o pão, não só o pão literal da necessidade, a necessidade física, mas também espiritual. Você está aqui nessa noite como igreja militante, igreja do Senhor, com a doutrina dos apóstolos, que é a palavra, com a comunhão e o partir do pão. Talvez você está sentado aqui do lado dizendo, tem um irmão fulano que não perde culto, mas tem meses que não veio aqui. Eu vou ligar para ele, eu vou me portar com ele. Irmão, o que está acontecendo? Faltou remédio? Eu estou aqui para te ajudar. Faltou o pão, a farinha, o arroz? Não, irmão, eu tenho tudo, mas eu estou fraco. Então eu vou na tua casa, eu vou orar por você, eu vou falar com o pastor, mas eu vou me envolver. Essa era a característica dessa igreja. Primeiro, a palavra. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. E quarto, para finalizar, oração. Se a igreja não orar, nada acontece. Nada muda. Nada transforma. Nada se organiza. Afinal, nós somos membros individualmente um do outro. E nessa noite, Deus está falando para a Igreja Batista. 24 anos de história. Quem os trouxe até aqui foi a doutrina da palavra. Quem os fez estar aqui é a comunhão em Cristo. Quem os fez trazer pessoas necessitadas foi o partir do pão. Mas quem os mantém até hoje é a oração. Igreja é como um pássaro, pastores. Tem 2 asas. Palavra e oração. Oração e Bíblia. Quando a igreja tem palavra e oração, nada pode deter o trabalho da igreja. Deus abriu essa porta aqui nesse bairro, porque muitas almas irão entrar nesse lugar. Porque aqui Deus levantou uma igreja militante, que entendeu nessa noite as suas características e que tem tudo para crescer quando eu me empenho a fazer a minha parte. Por isso que estão se mudando muita coisa hoje. Irmão, quer ver uma coisa, pastores? Sem ser radical. Fui pregar em determinado lugar, não sou doido de falar que eu sou ético.
Eu quero voltar lá para pregar de novo. É bom cantar? É. Pulou, cantou, louvou, pulou, cantou, louvou. 15 minutos, só que não vai ficar muito tempo ouvindo palavra, não. Eu digo, obrigado pelos 15 minutos. Preguei 13. Entre 12, 13, 14. Quase, não sei que não foi 15, não. Agradeci. Passou alguns dias. Pastor, vem aqui, meu amado. Nós sentimos aquela falta que o senhor volte aqui e tal. Eu vou remarcar o dia. Tá bom, meu irmão. Sumiu. Passou algum tempo, procurei aí, meu amado. Mudamos, não deu certo. Eu voltei para Camaçari e estou com o trabalho lá, o trabalho aqui fechou. Acho que foi o diabo que se levantou. O diabo sempre se levanta, irmãos. Mas enquanto estivermos com a palavra, enquanto vivermos em comunhão, e partir do pão e oração, não há inferno que se faça a igreja parar. Quanto mais perseguir a igreja, ela vai avançar, porque ela é militante, ela não vai parar, mas ela precisa guardar as suas características. Quando a igreja não tem a palavra, ela não influencia, ela é influenciada. Eu quero finalizar dizendo, igreja que não tem doutrina, que não tem palavra, que não ouve seu líder, que não ouve seu pastor, vai fazer parte da ICC. O que é ICC, pastor? Igreja Cristã em Casa. Estou no Banco do Brasil em Açu para fazer um depósito, chega uma senhora, me ajuda. Ô, pastor Roberto, me ajuda aqui, eu quero fazer um depósito, porque eu estou numa campanha de fulano, e a campanha tal, e a campanha é hoje, e fulano está subindo um monte com túnel de óleo. Túnel é. Eu digo, irmã, só não congrega na tal igreja, tá? Só falou com o seu pastor? Não quero nem que ele saiba, não. É porque agora não vou mais para a igreja, não, fico na televisão. O que o pastor da televisão mandar, eu faço. Uma senhora de mais, devia ter uns 70 anos. Tive que ajudar, pegou uma filha terrível. Nunca ajudou o pastor da sua igreja. Mas fulano, porque é arcebispo Crimaz, está na televisão levando um túnel de óleo. Irmão, isso não é igreja não, irmãos. O que nós precisamos está aqui na palavra. Aqui está a palavra, aqui está a instrução, aqui está o caminho, aqui está a verdade, aqui está a vida. A igreja precisa limitar com coragem, guardar a palavra e não abrir mão da palavra. Os cristãos não estão mais orando com esse ICC em casa não, irmãos, porque é melhor dar uma oferta de R$100 para que alguém vá no monte, passe 3 dias consagrando por mim, do que dobrar os joelhos, fechar a porta do quarto, entrar no lugar secreto e dizer eu e Deus, e o meu Deus vai me ouvir, e o meu Deus vai fazer, e o meu Deus vai operar. Deus continua sendo o mesmo. Aleluia! Vamos avançar. Há muitas almas para ganhar nesse lugar. Mantenha-se de pé na presença de Deus. Guarde a palavra. E não tenha medo do que dizem por aí a respeito da igreja. Eu não estou um pingo preocupado. Ah, pastor, a preocupação é grande porque se acontecer isso, a igreja vai ser perseguida. Eu não estou nem aí. Eu tenho é pena daquele ou daquela que se levanta, vai para a rede social e diz assim, eu vou fazer isso com a igreja, eu vou perseguir a igreja. É perca de tempo. Porque a igreja tem um dono. O dono da igreja é Jesus. Se nós vivermos Cristo na sua plenitude, o mundo irá olhar para a igreja e dizer, eu vou seguir aquele povo, porque aquele povo tem algo que eu não tenho. E isso é a presença de Deus em Cristo Jesus, emanado em nossas almas. Não fique pensando que o Senhor vai enviar o anjo para ir no prostíbulo, não. Não pense que o Senhor vai enviar o anjo para ir nas bocas convidar aquelas pessoas, não. Deus está usando a igreja, é você que o Senhor quer, é você que o Senhor chamou, é você que o Senhor salvou, é você que o Senhor confiou, é em você que habita o Espírito Santo. Só se levante. Amém, irmãos?